nossos cumprimentos aos telespectadores, aos internautas, enfim, aqueles que estão conosco nessa noite. Vamos para o terceiro episódio, a humanidade e a maçonaria. Ou a maçonaria e a humanidade, né? A maçonaria e a humanidade. Hoje nós temos aqui conosco os irmãos Lédio, só cumprimentar, né? Saudação, porque nós não temos horário. Saudação ao mestre maçom, saudação ao telespectador e vamos lá. Maidana, vontade, cumprimenta os telespectadores. Boa noite aos nossos telespectadores, às pessoas que nos acompanham por todos os canais, por todos os meios de comunicação que têm acesso a esse programa dessa cidade, dessa comunidade aqui. Perfeito. Esse programa vai entrar no ar em vários horários, inclusive, não só no horário. Por isso que eu normalmente não dou boa noite, para ter que dar boa tarde, bom dia, né? À vontade. Eu sou a G. Oliver, sou escritor, sou servidor público e queria dar um bem-vindo ao programa do irmão aí que tem tanto a apresentar sobre a maçonaria e desmistificar muita coisa. Perfeito, obrigado a vocês. A ideia desse programa, como foi dito em outro episódio, é justamente essa, desmistificar, pessoal, as pessoas que não conhecem a maçonaria, lá nos seus primórdios era realmente secreta, assim, né? Tinha que ser nos seus primórdios, mas ela veio evoluindo e hoje ela é discreta, então isso é importante. E o pessoal, claro, tudo que é misterioso se imagina um monte de coisas, e acontece com a maçonaria. Muitos acham a maçonaria satânica, acham a maçonaria, enfim, né? Uma coisa do mal, né? A teoria da conspiração, na verdade, a maçonaria. E vocês vão ver ao longo dos episódios que nós vamos passando aqui que não é nada disso, pelo contrário. Até eu vou começar assim, conversando com nossos irmãos aqui, que cada um vai dar a sua versão, a sua opinião, né, sobre os três pilares principais da maçonaria, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então é importante que vocês saibam bem isso. Quem é satânico não tem essa história de fraternidade, de igualdade. O satânico quer ser superior, né? Então não existe isso. Então vamos começar com Maidana aqui, o irmão Maidana, mestre maçom Maidana, mestre instalado, aqui não. Maidana, só define. Mas a gente, Maidana, só nos diz assim, como tu vê como maçom, né? Que o maçom é um homem livre, né? Homens livres de bons costumes, que tu vê como liberdade. Bom, eu tenho assim para mim que, em primeiro lugar, a liberdade sempre foi um fator essencial, né, para que o homem pudesse desenvolver as suas capacidades, né, e ter acesso a todas as dimensões que as nossas criações humanas permitem, né? Por exemplo, um escravo, uma pessoa que está escravizada, vamos dizer assim, ela não vai ter, ela pode ter uma capacidade mental naturalmente, claro, como todo e qualquer ser humano, né, para desenvolver determinadas situações, mas um ser livre, ele tem plena capacidade, né, de exercer a sua liberdade e a liberdade das suas criações, né? Todo ser humano ele tem, vamos dizer assim, a gente parte de criações essenciais e fundamentais, não é? Na qual nós desenvolvemos a nossa cultura, nós desenvolvemos nossas relações sociais, né? Seja através da política, seja através da economia, seja através do exercício das atividades comerciais, né? E em função disso, desses exercícios que integram, vamos dizer assim, essa qualidade de ser, não é? Essa qualidade de ser e poder, em função do ser, poder fazer com que
a sua pessoa, né, o seu ser desenvolva-se, né, seja desenvolvido, tentando colocar assim claro, de uma forma e mais, até mais onde vai, simpática. Né? Porque o pessoal fala assim, liberdade. Então, homens livres, então eles fazem o que querem? Não. Né? Não, então, a liberdade naturalmente, tem né? seu limite. Né? Porque a liberdade em si, ela tem os seus limites, mas também tem oposições. Claro. Né? Justamente porque se nós somos seres livres para criarmos, né? Para darmos ênfase às nossas criações humanas, né? Às nossas criações fundamentais, isso do ponto de vista filosófico, absolutamente sim. filosófico. Né? Nós podemos criar situações que possam se opor a essas nossas liberdades. A própria escravidão, né, é uma oposição. Não que a escravidão seja um limite da liberdade, mas pelo contrário, a escravidão é um ato que é absolutamente imoral. Né? É o homem sobrepujando o outro homem, né? É o homem tirânico, vamos dizer assim, que está acabando tirando a liberdade do outro. Na verdade, ele tirou a liberdade do outro. De uma outra pessoa. E nós encaramos a liberdade justamente isso. A nossa liberdade é também não ultrapassar a liberdade de outro, é respeitar a liberdade de outro. Agora tu pode se opor. Claro. Eu posso me opor à tua ideia, né, mas tem que respeitar a tua ideia porque tu também é um homem livre. E isso no aspecto maçônico, e aí entrando então na questão do nosso debate aqui entre a maçonaria e a humanidade, porque a questão de sermos livres, né, ou falarmos dos 3 pilares da maçonaria, a liberdade, a fraternidade e a igualdade, um não existe sem o outro. Perfeito. Né? Então, nós precisamos ter liberdade para sermos iguais e para exercermos a nossa fraternidade. Na medida em que nós escravizamos uma outra pessoa, já que nós estávamos falando sobre a liberdade, o limite da liberdade em relação à escravidão como um sentido oposto, vamos dizer assim, à liberdade, né? Nós não conseguimos sermos fraternos, né, com o próximo e nem conseguimos... A fraternidade morreu no momento que se escravizou alguém. Claro. Né? Perfeito. Então, a liberdade realmente é essencial. Né? Não saberia assim dar uma definição de liberdade, porque ela tem vários sentidos, a liberdade. Né? Antônio, um pouquinho sobre liberdade, do teu modo de... Eu concordo plenamente com tudo que o irmão falou, mas eu vou adicionar um outro elemento, que é a liberdade própria de nós com os nossos próprios vícios. Né? A gente trabalha isso muito, né? A gente estuda muito, né, sobre vícios e virtudes, e muitos vícios que nós temos hoje, ele acaba tolhendo a nossa liberdade, porque mesmo sem ser escravo do homem, somos escravos nós mesmos, do né? vício, né? Vício que eu quero dizer, não é o vício na bebida, no jogo, não é esse vício social, assim, né? Mas o vício das próprias limitações do intelecto, ou de uma crença, ou de alguma ideia limitante que tu tem ali, uma pessoa que tem ideias preconcebidas do outro, preconceito, né? Isso tudo acaba tirando tua liberdade como ser, não liberdade social, né, de não estar escravo. Então, uma coisa que eu acho magnífico dentro da maçonaria, que a gente aprende lá dentro e leva para o mundo, é essa ideia da liberdade própria também, né? A liberdade de nós sermos quem nós somos, acima dos vícios que tentam nos pôr para trás, né? E eu queria só complementar o que o irmão está dizendo, porque na medida em que nós somos escravos ou somos escravizados, nós perdemos justamente isso que tu colocaste, né? Que é a liberdade de sermos nós mesmos. Sim. Nós ficamos submissos a uma vontade de um outro e a uma condição que um outro nos impõe. Né? Sim. Não, isso é tranquilo. Eu vou aproveitar... Perdemos esse sentido realmente. Né? Vou aproveitar, Lédio. Se todos já falaram, eu acho que sobre a liberdade, né? Tu quiser falar um pouquinho sobre fraternidade, o que tu acha fraternidade, o que tu fala de fraternidade? Eu acho assim que
Antes de ser maçom, tu já tem um compromisso com o teu caráter, com a vida, né? E depois de ser maçom, aí que tu tem que exercer mesmo cada vez mais no rigoroso, né? Então, ali que entra a fraternidade, tu ser um fraterno com as pessoas, tentar que, de uma maneira ou de outra, ajudar, mas, né? Dentro de tudo com limite, né? Então, a fraternidade eu acho que ela tem que existir no ser humano, mas depois de ser maçom, então aí... Acentua mais, né? Acentua mais. Até porque assim, para passar para outro assunto, né? Procurei os 3 pilares da maçonaria porque neles já se vê, né, claramente qual o objetivo da maçonaria, né? É justamente a evolução do ser humano para uma sociedade melhor, né? É essa a finalidade da maçonaria. E é uma equação, se tu tirar qualquer um dos 3, tu quebra ela toda. Como disse o irmão Maidana, tirar qualquer um dos 3 quebra toda. Então a liberdade, igualdade e fraternidade andam na mesma linha, né, mesma direção. Como disse o Maidana, tu tirou a liberdade, tu tirou a criatividade, o cara não pode ser fraterno, tem que ser o que tu queres. Isso é uma questão que é fundamental para todo ser, né? Sim, para todos os sim, homens, né? Nós estamos falando de humanidade. Por isso que eu disse. Um aspecto importante, né, dentro da maçonaria, mas é também um aspecto importante que está diretamente relacionado à como o irmão falou, da humanidade. Como o irmão falou, a gente já vem com isso desde antes, né? E uma coisa que eu vejo é que os bons maçons que eu conheci até hoje já eram maçons antes de ir para a maçonaria, né? Já trazem tudo aquilo ali, já vem, né? Já é uma coisa que está lá. É o que a gente chama de maçom sem avental. Não, mas é justamente, eu entendo, né? E tem muitas pessoas que dizem assim, quando a gente convida alguém para ser maçom, normalmente eu já procuro o perfil dele, já vê que ele nasceu maçom, né? Porque ele já é livre, ele respeita a liberdade dos outros. Isso deveria ser, como diz o Maidana, a humanidade toda, né? Então a gente trouxe isso como pilar da maçonaria, porque essa é a finalidade da maçonaria, é justamente evoluir o ser humano, né? Então os maçons se reúnem, tentam aprender, evoluir e passar isso para a sociedade, né? Para que nós tenhamos uma sociedade melhor. E eu costumo dizer, meus irmãos, que tem alguns lemas assim que eu procuro levar, né, bem, eu sempre digo, né, que, por exemplo, para tudo na vida tem motivo, pode não ter razão, mas tem motivo. Então, a maçonaria procura não julgar, procura analisar, né? Analisar. É a história de ser justo, né, o maçom. Então, é uma das coisas que a gente sempre procura, né, analisar. Então, tem 2 tipos de pessoas no planeta, na Terra, no mundo, 2 tipos de pessoas, né, específicas nesse sentido. Uma quer acreditar e a outra quer conhecer. Normalmente o maçom está naquela que quer conhecer. Como a ciência, como o cientista, naquela que quer conhecer, não na que quer acreditar. Isso é importante, que é buscar conhecimento, porque é o conhecimento que nos faz levar à verdade. A verdade absoluta não existe, mas é o conhecimento, né, que nos faz levar. E por isso a maçonaria estuda muito, pessoal. O maçom estuda, o maçom procura desenvolver com o ser humano. Eu diria que estuda e experimenta. Né? Sim, experimenta. Porque claro. o experimentar é que vai, muitas vezes, nos levar a conhecer, né? E conhecer a procurar a verdade. Aquela coisa, né? A gente está distando um pouquinho, né? As duas não era a intenção. Não, mas é importante. Não, mas é importante. O aprender é a mesma coisa, né? O aprender, a pessoa, ela tem 2 maneiras de aprender. Agora, o aprender tem 2 maneiras, pela dor e pelo amor, né? E não tem outro jeito. Então, pelo amor, né, é no sentido modo geral. Olha, eu vou escutar aquela pessoa que é mais idosa para mim não correr ali, que ali tá chovendo, vou cair, eu vou escutar, a pessoa deve, né? Estou aprendendo por amor, porque eu estou escutando as pessoas. Então, valorizando, né, respeitando. Agora, pela dor, não, eu quero saber, eu vou lá e corro, caí. Tu sabes que eu estava estudando, estava lendo até, na realidade, a respeito do ser justo, né? A República de Platão, onde o Sócrates justamente está questionando, né, um dos seus ouvintes
sobre a justiça, sobre o que é ser justo, o que é ser justo, né? É complicado, é extremamente complicado ser justo, como né? advogado. É extremamente complicado ser justo. Então, uma das conclusões, se não me falha a memória, é que ser justo, teoricamente, seria algo que lhe traria benefícios, né? Então, justo, benefícios. Mas será, pois, esses benefícios, eles são... Para um ou para todos, né? Então, aí começa uma série de outros questionamentos. E aí vem aquela história da igualdade, né? Que decorre de toda essa interpretação. Todos somos iguais, do todos que é somos justo. iguais. E se somos iguais, porque somos filhos do mesmo Criador, vamos dizer assim, somos da mesma, né? Se somos iguais, somos passivos de erros e acertos, né? Então, somos passivos de perdão, somos passivos de uma série de coisas, entende? Sim. Então está dentro E da... às vezes somos passíveis de fazer coisas que são desastrosas, mas, né, para nós podem ser desastrosas, mas são justas muitas vezes, né? Muitas vezes corrigir, a pessoa não quer ser corrigida, né? E às vezes a pessoa tenta corrigir e ela acha aquilo horrível, ela se revela contra, né? Porque não quer, né? Mas aí está, nós como maçons, a nossa ideia sempre é essa, é não impor nada a ninguém, trazer conhecimento para as pessoas. Tu vê que uma pessoa não está correta, tu tenta conversar com ela, mostrar, mas não impor. Sim. Né? Jamais impor. Sim, porque daí nós retiramos a liberdade das pessoas Justamente. de pensar, né, das pessoas pensarem, das pessoas conhecerem essas situações que nós estamos tentando impor, vamos dizer assim, né, de se oporem. Né? Então, nós interferimos na liberdade de alguém. Né? E aí é que eu vejo que existem os limites, né? Os limites, claro. Os limites da questão da liberdade. Sim. Né? Porque ela não pode se tornar, em nenhum momento, uma arma para subjugar. Inclusive com os próprios filhos. Aí né? vai virar tirania. Né? Com os próprios filhos, não deve ser tirando com os filhos. Eu sempre digo, os filhos vão criar asas e vão querer voar. É a natureza deles. Então não se corta as asas, se ensina a voar. Né? Não se corta as asas, se ensina a voar. Né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver algumas dúvidas que tem aqui sobre a maçonaria que eu gostaria que fosse tirada. Por exemplo, mas a gente vamos experimentar, não, mas pelo menos, humildemente. Eu recebi algumas coisas que vêm para o meu WhatsApp para depois do programa lançar e o pessoal tem dúvida, ouviu falar, né? Sim. Por exemplo, um disse assim, olha, vocês não devem servir a dois senhores. Né? Deus é um só. Eu estou conversando aqui porque isso é importante, sabe? E aí, essa questão isso é muito forte. Porque vocês têm um tal de Deus Gadu. Gadu, isso é meio esquisito. Com essa pessoa, claro, eu disse, olha, nós pedimos para ela ali no programa, a gente vai conversar com outros irmãos, né? Aí eu disse, não, aqui não é uma palavra Gadu, é uma abreviatura, G.A. né? Assim vai, né? D.U, né? Aí eu quero que vocês também nós debatemos aqui, porque Deus é um só. Só que eu, por exemplo, sou cientista, né? Faço parte de uma comunidade científica, pelo meu doutorado em física, e nós acreditamos em Deus. Agora, nós contestamos, né? Vê bem, questionamos alguns dogmas, a personalização de um Deus. Isso a gente questiona. Né? E na maçonaria, para entrar, tu és obrigado a acreditar em algo superior. E a maçonaria chama-se, essa abreviação GADU, que é Gadu, é grande arquiteto do universo. O que um arquiteto faz? Ele arruma, ele cria. Né? E ele criou o universo todo. Né? Então, Deus é o mesmo, para não chamar ele de Jeová, para a maçonaria não chamar ele de Deus, Jeová, de Oxalá, porque a maçonaria aceita qualquer religião lá dentro. Qualquer maçom pode ser, né, pode ter sua religião. Sim. Então, eu só gostaria que desse uma pincelada sobre isso. Não, eu também, algumas leituras que a gente acaba fazendo, né, pelas atividades que a gente faz na vida, inclusive até em decorrência do próprio curso de escrita literária, né? Então, eu recentemente estava lendo uma passagem do livro de Kant. Aliás, não era um livro do Kant, era um livro que trazia algumas informações a respeito das teorias de Kant, né?
Na realidade, Kant sempre foi um oposicionista das ideias iluministas, né? E o iluminismo sempre foi voltado para o racionalismo. Sempre foi voltado, as ideias iluministas eram voltadas para a razão, né? Mas esse racionalismo, num certo ponto, entrou em crise, e aí Kant foi quem fez algumas manifestações, algumas oposições, né? Muito voltadas, segundo essa leitura que eu fiz, né? Voltadas para a questão religiosa. Então, num determinado momento, o que o racionalismo dizia, né? Que existia um ser supremo que arquitetou, né? Todo o universo de um modo geral. E ele, então, proporcionou essa arquitetura toda matematicamente, né? E aí vem todas aquelas questões que hoje nós conhecemos a respeito da geometria sagrada, etc, né? E que tem aspectos muito importantes, diga-se de passagem, né? Então Kant ele se opunha a essa questão da arquitetura universal, vamos dizer assim, do grande arquiteto do universo, num sentido mais objetivo em relação ao tema que a gente está discutindo, né? E colocando que seria muito mais importante a fé. Então, essa discussão entre dois senhores, vamos dizer, um senhor que é entendido como algo relacionado a um supremo arquiteto e um senhor relacionado a questões religiosas, tem essa origem, né, muito antiga lá entre esse debate entre a crise do iluminismo e essas questões mais, vamos dizer assim, não digo modernistas, né? Sim. Mas mais questionadoras dessas ideias, né? A partir de Kant, vamos dizer assim, né? Então, tu vê que surgem aí dois aspectos, né? A questão da religião, do Deus religioso, né? E o Deus racional a partir de uma ideia de um supremo arquiteto. Mas acontece que essas duas situações elas se fundem, né? Porque, como tu disseste, Deus é um só. Né? Dei o nome que não há um impedimento, apesar das colocações de Kant, quem sou eu para discutir? Não é para dizer assim, não, Kant estava errado, absolutamente, não sou ninguém nesse aspecto, né? Mas eu penso que nós temos um Deus, naturalmente, apenas um Deus, e isso é uma discussão homérica, né? Vai nos levar a discussões muito longas, muitas vezes, né? E esse Deus, então, nós o denominamos como Supremo Arquiteto do Universo, grande arquiteto do Universo, por conta do próprio racionalismo, mas, ao mesmo tempo, nós não deixamos de termos fé, né, e estarmos vinculados a uma religiosidade, não uma religião, porque o que Kant colocava é que trazia à tona a questão da religião, né, a religião católica, principalmente, né? E nós, não que eu seja um racionalista, mas a maçonaria é mais racional, não é racionalista, mas é mais racional do que propriamente religiosa, ou uma religião. Nós não podemos confundir a maçonaria com religião. Justamente, era uma das perguntas a maçonaria não é religião. A maçonaria não é uma religião. Não é seita, não é religião. Então, por isso que a gente pode me referir, no meu entendimento, né, que nós temos um Senhor que nós denominamos o grande arquiteto do universo justamente por conta da nossa razão, né? Nós não estamos assim voltados para uma situação de absoluta devoção, né? Porque a ciência, por exemplo, ela questiona determinados aspectos relacionados à religião. Questiona, né? Bastante. Né? Mas ela não deixa de estar vinculada também aos aspectos religiosos. Até para ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, assim, e nós somos todos irmãos, todos maçons, e temos pessoas aqui de religiões bem diferentes. Né? Eu posso dizer claramente que eu sou simpático à doutrina espírita.
né? Não sigo dogmas de religião, não sigo. A doutrina, né, espírita de Allan Kardec, por exemplo, é o meu chão, é o que eu gosto. Tá? Eu não gosto de tal, mas como ciência, né? E hoje, então, passo para vocês hoje, já do tempo para cá, a ciência já existe matéria científica dizendo assim, a dualidade do corpo. Então, ela está se aproximando, de certa forma, a algumas crenças religiosas, ciência. Quando ela diz dualidade do corpo, ela diz que existe um corpo físico, formado por átomos condensados, existe um corpo etérico, que é uma energia pura, individual e racional, né? que mora ali nesse cérebro, que quando ela quer ajudar aquele corpo, ela entra em coma, ela se afasta um pouquinho. Quando aquele corpo não presta mais, como o meu computador não presta mais lá, eu jogo no lixo, é morte cerebral. E morte cerebral, o corpo continua vivo, pessoal. Senão ele apodreceria, continua vivo. Bate o coração, o cérebro funciona, só não é racional, só não tem comando, é um computador encostado num canto. Isso é ciência, então nós estamos se aproximando. E digo isso porque no transplante de cabeça que pretende fazer, e a China, por resto está mais adiantada, eles não conseguem convencer a energia inteligente a acompanhar aquele cérebro. E estão se aproximando muito, realmente, da parte espiritual, da parte do espírita, para aquelas pessoas que afirmam que falam com espíritos, né, com essa energia, né, e a ciência só pode depois que tiver prova, ela se aproxima para ver se essas pessoas, então, vocês falam, vocês convencem essa energia de acompanhar essa cabeça que eu estou transplantando. Então veja que a ciência e a religião acabam se fundindo no futuro. Né? É verdade. Se fundindo. Só que, claro, a fé é uma coisa, a palavra fé é uma coisa muito... Uma precisa da outra. E a fé é uma coisa assim, para o cientista é uma coisa muito complicada de falar, porque normalmente fé, friamente, é acreditar piamente numa coisa, de olhos fechados. E se o cientista acreditasse de olhos fechados numa coisa, não tinha evolução. Né? Mas então, imaginamos na fé religiosa agora. A claro, fé religiosa. Imaginamos a fé no outro sentido. No outro sentido, claro. Então tem essa diferença, a fé religiosa. Mesmo a fé, ela acaba tendo significados diferentes em áreas diferentes. Tranquilo. Existe uma pergunta também, mas antes disso eu gostaria até que o Led está bem quietinho ali, né? Já está bem gripado e tal, Led. Não, Led. Mas assim, não, me diz uma coisa assim, tu é meu irmão gêmeo como nação, tá? Só para a gente ter uma ideia assim, o pessoal te conhece como Montenegro, sabe como a tua pessoa é e tal. Qual a tua diferença, né? O que tu sentiste depois de ser maçom, assim como ser humano? Rapidinho, só para a gente seguir aqui com as perguntas. Para ser rápido, tem que... Beleza. E já pedindo desculpa, mas isso é para ver que assim, que não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito. E aí é óbvio que tocou o celular aqui no estúdio, né? Isso acontece. Mas nós estávamos conversando, Led, então vou deixar tu então dar uma, né? Como tu te sente hoje? Qual a diferença que tu sente? Tu te sente mais evoluído? Tu te sente um pouco melhor? Tu te sente... aí está o aspecto que eu entendo. Me sinto super bem. Para mim foi uma graça, como se diz, né? de ter entrado para a ordem. Agora, existe uma coisa que eu acho muito importante para o maçom. É ele ser maçom e estar em loja, reunido sempre com os irmãos nas reuniões. Isso faz te melhorar. Essa parte aí, tu tem que ter de dedicação. Porque se tu pula e vai lá, não tem condições. Tranquilo. Eu acho essa é até porque a sequência que faz a gente se habituar com aquilo, né? Aí tu tá dentro do segmento. Aqui dentro da loja, o pessoal já viu no programa anterior, loja é o local que a gente se reúne, nós chamamos de loja, né? Mas nada a ver com igreja, mas já me disseram também, mas loja não é um templo, é uma, né, é igreja e tal. É um local que nós nos reunimos, né, tranquilo, para a gente conversar, para a gente estudar, para a gente tentar se aprimorar aquilo que a gente falou, para tentar cada vez ser melhor como ser humano. E se cada um fizer a sua parte, aí independente de ser maçom ou não, fizer a sua parte, o mundo é melhor. Porque começa em casa, começa, né, na nossa casa e vai indo, né, até nós chegarmos no ponto. Mas como nós estamos chegando no fim desse episódio, né, que é o terceiro episódio, quero agradecer a presença de vocês.
E dizer que aqui a Pizzas de Nápoles é que está patrocinando esse programa, né? O pessoal já conhece, sabe, né, aqui muito bem a qualidade e o sabor das pizzas de Nápoles. Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima.